Quero convidá-los a irmos à palavra do Senhor e abrirmos na carta aos Gálatas, escrita pelo apóstolo Paulo a esta igreja. E vamos abrir no capítulo 4. Carta aos Gálatas, capítulo 4. Acho que a maioria já encontrou. Vamos ver. Versículo 21 e vamos acabar no versículo 15 do capítulo 5. Então, vamos passar de um capítulo a outro. Então, 4:21 diz assim: Dizei-me os que quereis estar debaixo da lei. Não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia o que era de escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria, porque estas são as 2 alianças. Uma, do monte Sinai, gerando filhos para a servidão ou escravidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos, porque está escrito: Alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que as que da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim também é agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Capítulo 5, versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa de circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão têm valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento levei a toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis
então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre numa só palavra nesta: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Amém? Esta é uma passagem, pois, é algo estendida, não é? Mas é um tema que o apóstolo está a tocar. E o apóstolo Paulo está a tocar o tema da liberdade. A liberdade, hoje em dia, na nossa cultura, não é uma coisa que nós... Não é que não valorizemos, mas nós não falamos muito dela. Porque a liberdade forma parte da nossa cultura. Todos vós nasceram provavelmente num país livre. Os vossos pais, nem nenhuma outra pessoa teve que pagar o preço para vos libertar da escravidão. Então a liberdade é uma coisa assim que não é tão valiosa nas nossas conversas. Ninguém diz, olha, eu gostaria de ser um homem livre. Agora, quando nós lemos a Escritura, ela foi escrita num contexto bem diferente do que nós temos hoje. Nós lemos a Escritura, esta carta escrita à igreja em Galácia, num contexto greco-romano, onde a liberdade era um bem muito valioso na cultura. As pessoas não nasciam em liberdade como nós nascemos hoje. As pessoas que nasciam em liberdade, por exemplo, tinham direito à cidadania, tinham direito ao voto, podiam ser parte das Forças Armadas e muitos outros privilégios que eles tinham. O escravo, por outro lado, normalmente morria em escravidão e, se não, tinha que quase que subornar com altos preços para comprar liberdade. Então, a liberdade era uma coisa que se falava muito. O próprio apóstolo Paulo diz, né, se os cristãos podem tornar-se livres, tentem. Não é? Ele, em Colossenses, fala em termos de liberdade mesmo humana, não é? Que o cristão não era mal visto se queria ser livre, não é? Agora, quando nós pensamos hoje em liberdade, como nós não vivemos numa sociedade em que haja explicitamente escravidão, não é? Porque sabemos que há vários casos de alguma pseudo-escravidão, de opressão por parte de alguns na área da agricultura, mas quando nós falamos em liberdade, podemos perder aqui um pouco o significado deste termo, não é? A liberdade, na Bíblia, não é somente questão de ser escravo humanamente de uma outra pessoa. Pessoas que estão aqui nesta casa a ouvir-me ou nas redes sociais, no YouTube, podem estar a viver numa prisão. Numa prisão de um pecado, por exemplo, numa prisão de um mau hábito, na prisão de não querer perdoar a uma outra pessoa, está na prisão da vontade de outrem. Se calhar há pessoas que são cegadas pelo amor e deixam que o cônjuge, ou o namorado, ou uma pessoa que gostam, tome posse quase de si e das suas decisões, quando a Bíblia mostra que isso não forma parte da vida de uma pessoa livre. A pessoa pode ser escrava de ideias, pode ser escrava, inclusive, de maus conceitos teológicos e torna-se uma pessoa que não vive na liberdade na que Cristo o libertou. A partir de ali, Paulo entende que na igreja havia um problema de escravidão. Não era escravidão humana e também não era uma escravidão de questões, por exemplo, pecaminosas, propriamente dita. Era uma escravidão da lei. Nós já temos falado em Gálatas isto, acho que os irmãos minimamente devem lembrar, que a igreja em Galácia tinha alguns judaizantes, pessoas que ensinavam que o cristão tem que obedecer à lei de Moisés para ser verdadeiramente cristão. E a partir dessa máxima, estavam a submeter as pessoas à servidão. Então o apóstolo Paulo, antes de persuadir a igreja acerca da liberdade, ele vai, no capítulo 4, a partir do versículo 21 ao versículo 31, ele vai a falar um pouco acerca de uma história do Antigo Testamento. Não sei se os irmãos conhecem a história
de Abraão, de Sara, de Isaac, de Agar e de Ismael. Então, se os irmãos não lembram muito bem, vou aqui fazer um pequeno resumo. Abraão tinha recebido a promessa de que através de um de seus descendentes viria a haver aqui uma grande nação. A palavra da promessa. Obrigado. Estou aqui um pouco aflito da garganta. Obrigado. E o Abraão estava casado com Sara e já estava muito idoso, não é? Então, passavam os anos, ele tinha recebido a promessa que haveria um descendente dele, que seria, através dele seria uma grande nação. Começam a passar os anos e a coisa não avança, não é? Não tem nenhum filho. Então, é aqui onde surge o que o apóstolo Paulo diz, segundo a carne, Sara e Abraão são impulsionados pela sua carne, pela sua vontade pecaminosa, em lugar de esperar em Deus. E então, Abraão tem um filho com a serva de Sara, com Agar. E daí nasce o Ismael. Mais tarde há uma pequena divisão entre os irmãos, não é? E Deus diz para que Agar tenha que sair, né? Sara diz para sair, e Deus também confirma esta palavra, e Agar e Ismael têm que sair da casa. Muitos anos depois, não é? Nós sabemos que da linhagem de Isaac, que é o filho de Sara, esse sim nasce de Sara, esperando, não é? Com base na palavra, vem o povo de Israel, e o povo de Israel lhe entregue a lei de Moisés no monte Sinai, ou também as nossas Bíblias, depende do livro que vamos ler, também chama Horeb, é o mesmo, né? Horeb ou Sinai. E mais à frente depois, um lugar que se torna muito importante, é a cidade de Jerusalém, que é o berço do judaísmo, não é? Destruída, reconstruída, ampliada, é onde está o Monte de Sião, é a cidade de David, um lugar muito importante para judeus, cristãos e também para muçulmanos. Então, quando nós lemos esta história, o apóstolo Paulo, no versículo 24, diz que ela se entende como uma alegoria. É o que a palavra que ele diz aqui, como uma alegoria. O que é uma alegoria? É quando nós lhe damos e lhe atribuímos um significado espiritual e teológico a uma história. Por exemplo, algumas das parábolas do Senhor Jesus são muito alegóricas. Por exemplo, aquela da semente e da terra, não é? Os corações, a semente, lembram-se o que era a semente na alegoria desta parábola? Era a palavra, não é? Depois, em alguns casos, os espinhos eram os problemas. Depois, para outros, algum significado, depois era o diabo. Depois, em outro assunto, os elementos eram os problemas deste mundo e o amor ao dinheiro. Outras parábolas, por exemplo, muito alegóricas, é também a do trigo e do joio, onde cada elemento corresponde a algo espiritual, como os anjos, não é? Seres espirituais dessa palavra. Não é? Depois, como a cegueira, que é a chegada do reino, e por aí fora. Então, quando o apóstolo Paulo explica esta alegoria, que pode parecer um pouco complexa, não é? Ele está a dar, que podemos dizer assim, uma espécie de facada ao judaísmo e aos judaizantes. Porque ele que está a dizer é que Agar, reparem no versículo 24, uma do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Para o judeu, Sinai é muito importante. E se havia de relacioná-lo para uma mulher, essa devia ser Sara. E depois o apóstolo Paulo continua. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia. E agora vai tornar-se um pouco mais difícil, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. O apóstolo Paulo está a colocar aqui o judaísmo e os judaizantes como filhos de Agar e não como filhos de Sara, coisa que eles nunca iam fazer isso. Apesar de serem filhos de DNA de Sara, espiritualmente, não é? Eram pessoas que viviam em escravidão.
E depois o apóstolo Paulo fala da verdadeira Jerusalém. A Jerusalém que é de cima, não é? Fala muito do Apocalipse, da nova Jerusalém. Essa é que é mãe de todos. E depois fala de Sara, né? Que era estéril. Que tu que não és a luz, esforça-te e clama. Tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária, ou seja, da Sara, são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Então, ali, a partir disso, continua a falar, e o apóstolo Paulo diz, de maneira, irmãos, versículo 31, somos filhos não de escrava, mas da livre. Então, nós, irmãos, quando somos cristãos e decidimos seguir a Cristo e abraçar a Cristo e obedecer a Deus, tornamos-nos pessoas livres. Para os membros da Galácia, livres do jugo do judaísmo, dos judaizantes. Para nós hoje, se calhar isso não é uma realidade, mas sim nós podemos e nos tornamos livres do pecado, livres de ideias teológicas erradas, livres da religião predominante da cultura, livres de falsas concepções, livres de falsos comportamentos, livres da hipocrisia. Somos filhos da liberdade. É isso que o apóstolo Paulo nos quer ensinar nesta porção do capítulo 4. A partir de ali, o apóstolo Paulo começa a exortar a igreja entre os versículos 1 ao versículo 6 sobre estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E a partir de ali, ele vai colocar várias consequências para aquelas pessoas que decidem adoptar um sistema de salvação através das boas obras, um sistema religioso através das boas obras, como por exemplo o versículo 2. Cristo de nada vos aproveitará. Versículo 4. Separados estais de Cristo. Versículo 6, porque em Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem algum valor, mas sim a fé que opera pelo amor. Ou seja, quando nós não nos tornamos pessoas livres, quando nós estamos presos a algum pecado, quando estamos presos a algum conceito errado acerca de Deus, de Cristo, da sua igreja, quando nós somos pessoas livres em Cristo, Cristo, irmãos, não aproveita de nada. A salvação não é uma realidade na nossa vida, separados estais de Cristo, e também ele chega a dizer, da graça tendes caído. Então eu gostaria que nós pensássemos agora nisso. Será que eu sou uma pessoa livre? Às vezes pode ser também uma liberdade do passado, uma perda de um familiar, um divórcio, uma catástrofe do passado, e às vezes nós não queremos abrir mão daquela tristeza, e nos tornamos pessoas escravas ao passado. Pode acontecer também. Então a pergunta que o apóstolo Paulo nos leva a perguntar, será que eu sou um cristão livre? O que é que está a tornar-me preso? Amor ao dinheiro, hipocrisia, mentira, são coisas que nos podem tornar presos. Depois o apóstolo Paulo, entre os versículos 7 ao versículo 12, ele fala um bocadinho de que a igreja estava a andar bem, né? Versículo 7, corrieis bem. Quem vos impediu para não obedeceis à verdade? Então ele diz, olha, a igreja em Galácia era uma igreja que andava a correr bem, estava tudo a correr bem. E é uma frase que ele chega a mencionar acerca de uma ilustração. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Não sei se alguma vez os irmãos já fizeram pão, por exemplo, ou pizza, ou alguma massa como estas, não é? A dose de fermento para a quantidade de massa é extremamente pequena, não é? 1%, 0,5%, 2%, não é? Basta 1 quilo,
2 miligramas ali, 2 gramas de fermento, chega com um par de horas para aquilo duplicar o seu tamanho. Então, nesta igreja, o que acontecia? Acontecia que não eram muitas as pessoas que eram judaizantes, o que o apóstolo Paulo está a dizer. Mas bastava haver algumas destas pessoas para estragar toda a dinâmica da igreja. Foram ali comendo os ouvidos das pessoas e foram estragando. É verdade que hoje, pois, provavelmente nós não temos judaizantes na nossa igreja, não é? Provavelmente não há nenhum. Mas eu gostaria que nós pudéssemos retirar este princípio da palavra, né? Pequenas coisas erradas na nossa vida podem causar grandes danos a nós e à nossa igreja. Pequenas coisas. Um pouco de fermento, né, vai alevedar toda a massa. Então eu gostaria que cada um de nós pensemos em que coisas erradas existem na nossa vida. Porque se nós, sem darmos conta disso, isto pode estar a afetar seriamente a nossa relação com Deus, pode estar a afetar seriamente a nossa família, pode estar a afetar seriamente a nossa igreja. Um erro teológico, uma ideia estranha que não pertence à Bíblia, uma falta de rancor entre um irmão ou outro, isto pode ampliar-se de uma forma grande e dividir a igreja ou saíram algumas pessoas zangadas da igreja. Então, um pouco de fermento leva a toda a massa. Pensemos o perigoso que é pequenas coisas erradas, pequenos pecados, entre aspas pequenos, não é? Que podem seriamente afetar a nossa igreja. E vamos avançar ao final da passagem, que se encontra nos versículos 13 ao versículo 15. Nesta porção, o apóstolo Paulo volta a tocar no tema da liberdade. Apesar de que agora ele vai explicar que a liberdade tem em si um propósito. Ou seja, irmãos, a liberdade ela não é antropocêntrica, não está simplesmente dada por Cristo para nós, para acabar aí. A liberdade tem o propósito de beneficiar aos outros. Ela é um presente de Deus para livres de tentarmos ganhar a salvação, para livres das ataduras do pecado, para livres das nossas falsas obras, possamos beneficiar ao próximo e ali sim cumprir o espírito da lei, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, quando nós pensamos em liberdade, podemos achar, olha, eu sou livre, e acabou por aí. Não. A liberdade, irmãos, é o ambiente que Deus criou na igreja para que haja um serviço genuíno entre um irmão e o outro, na família, ou no trabalho, ou com o nosso vizinho. A liberdade nos deu, através da liberdade, nós perdemos o foco em nós, porque a pessoa que não é livre, ela pensa só em si. Como eu posso ser salvo? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Afinal, ela faz coisas, até podem ser para benefício dos outros, mas ela só quer ganhar o favor de Deus. Isso é muito egoísta. Então, a pessoa que não é livre, ela está sempre a pensar nela. Como eu me posso servir das outras pessoas para o meu benefício? A pessoa verdadeiramente livre em Cristo pensa no outro, na necessidade do irmão, do próximo, do familiar, do vizinho, do colega do trabalho. E ali sim, ama ao próximo como a si mesmo. Amém? Então vamos orar, irmãos. Gostaria que nós levéssemos esta palavra para nós hoje, esta semana. Liberdade. Liberdade. Que pensemos se somos verdadeiramente livres para servir ao nosso próximo, para cuidar da harmonia da nossa igreja e para desfrutar plenamente da salvação. Oremos. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado
Pai, porque Tu colocaste tantas passagens que são relevantes para nós hoje, que nos alimentam, que alimentam a nossa alma, que nos orientam. Pai, sabemos que Tu nos chamaste para a liberdade. Perdão, Senhor, se às vezes nos deixamos levar pela corrente do mundo e nos tornamos escravos de falsos sistemas religiosos, escravos de ideias erradas, do passado, do pecado, de nós próprios. Deus, faz-nos filhos livres. Essa é a nossa oração. Deus, também permite-nos que nós possamos ser humildes e tratar de, entre aspas, aquelas coisas pequenas que estão na nossa vida, que nos estão a afetar. Porque, como aprendemos, um pouco de fermento afeta toda a massa. E nós não queremos que isso aconteça. Faz-nos ver, Senhor, a pedra no nosso sapato, a viga nos nossos olhos. E, Senhor, dá-nos liberdade para servirmos genuinamente ao próximo, na igreja e fora da igreja. Te agradecemos pela Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém.